Sejam bem-vindos de volta ao canal Valoriza. Hoje eu trago mais um review aí de um livro muito conhecido, né? Eu vou tentar trazer pelo menos um por mês desse tipo de vídeo, né? Falando sobre alguns livros. Hoje a gente vai falar sobre Os Segredos da Mente Milionária. É um livro muito conhecido, todo educador financeiro conhece, geralmente recomenda. É um livro aí que é muito bom, tem algumas coisas que são muito úteis, algumas outras coisas meio fantasiosas, mas enfim. A gente vai ver aqui nesse vídeo o que ele tem de principal, quais são as ideias mais importantes. Eu não vou aqui falar do livro inteiro, mas eu vou passar para vocês o que eu acho mais relevante. Vou fazer também alguns comentários no decorrer aqui do vídeo. Para começar, o autor ele queria ser rico, esse era o grande objetivo dele, mas ele não conseguia. Ele leu muita coisa a respeito, fez cursos, tal, tentou se especializar no assunto e fracassava. Simplesmente as coisas dele não deslanchavam. E aí ele foi conversar com um amigo do pai dele, que era um cara muito rico, e a gente já começa a observar um padrão aqui, né, igual do pai rico, pai pobre, mas enfim, esse cara falou para ele o seguinte: quem pensa como rico consegue atingir o sucesso, consegue aí se tornar rico, né? Então o segredo para ele estava aí no pensamento. O autor comprou essa ideia e começou a focar na psicologia financeira, no modo como ele enxerga o dinheiro, enfim, nas crenças que ele tinha, como é que essa parte mais psicológica funcionaria se ele quisesse realmente ser um milionário. E isso acabou funcionando para ele. Com base nisso, ele veio trazer esse conteúdo aí pra gente. Eu não sei o quanto dessa história é verdadeira ou não, mas eu acho que isso é interessante, que é o começo aí, como é que o cara pensou na ideia de escrever um livro que fala sobre a mente milionária. Ele separa o livro em duas partes. Na primeira ele fala sobre o seu modelo de dinheiro, como é que você aprendeu a enxergar o dinheiro, como é que você foi programado para pensar em dinheiro e por que isso provavelmente está errado, né? E na segunda parte ele fala dos 17 arquivos de riqueza, que são basicamente 17 princípios, são coisas que ele viu que os ricos têm em comum. Geralmente os ricos apresentam essas características aí que ele passa na segunda parte do livro, então é coisa que ele tenta ensinar para que o leitor também possa colocar em prática. Mas nessa primeira parte do livro, que ele fala da programação, ele tenta nos convencer de que isso é realmente o mais importante. E um exemplo legal que ele dá, ele compara o Donald Trump, que é um bilionário, com um cara que ganhou na loteria. Muitas vezes, uma pessoa que ganha na loteria passa a ter uma vida muito bacana, passa a viver muito bem e depois de alguns anos o dinheiro acaba. Isso é muito mais comum do que uma pessoa que ganhou na loteria ficar rica, continuar rica pro resto da vida. E do outro lado você tem um cara como o Donald Trump. Poderia não ser o Donald Trump, né? Na época que ele escreveu o livro, o Trump não era tão polêmico como é hoje, mas enfim, poderia ser outra pessoa. Mas é alguém que já quebrou, já chegou a perder tudo e depois conseguiu reconstruir tudo de novo. Como é que a pessoa consegue fazer isso aí? Qual é que é o segredo, né? Não é só o quanto de dinheiro você tem hoje, porque se fosse isso, uma pessoa que ganhou na loteria está numa condição de, né, continuar rica para o resto da vida. Mas isso raramente acontece. É muito mais comum uma pessoa perder tudo e é muito mais comum um milionário, muitas vezes sem nada, conseguir reconstruir o império dele. Por que isso acontece? Justamente porque a mente do milionário funciona de uma forma diferente da mente de uma pessoa comum. Se você colocar uma pessoa que tem mentalidade pobre e der muito dinheiro para ela vai acabar pobre. E se você colocar uma pessoa que tem mentalidade milionária, né, deixar ela sem dinheiro, ela vai terminar milionária. É isso mais ou menos que ele quer dizer com esse exemplo, e eu achei muito interessante porque a gente observa isso e muitas vezes é verdade. Muito empresário grande quebra, depois volta de novo, depois quebra, depois volta de novo, porque o cara simplesmente pensa como um milionário e não aceita nada menos que isso. O que ele quer dizer com isso é que o dinheiro, a sua riqueza, é uma consequência, não uma causa. As causas estão antes, né? Ele até fala, ele separa o mundo em mundo físico, espiritual, mental e emocional. E ele fala que o mundo físico é só a manifestação dos outros. Ou seja, se você pensa como um milionário, controla suas emoções, enfim, né? Se você é uma pessoa que por dentro é um milionário, provavelmente por fora você será um milionário em algum momento, mesmo que você não tenha nascido dessa forma. Enfim, isso é o que ele fala no livro, isso é o que ele defende. Tem muita verdade nisso, também tem muito exagero, claro, é um livro, né? Precisa vender, então precisa inventar algumas receitinhas mágicas e tal. Mas o princípio é muito real. Você vê uma grande diferença entre pessoas que, por exemplo, jogador de futebol, né, ganha muito dinheiro na vida, termina pobre. Por quê? Porque a mentalidade nunca evoluiu, continua aquela mentalidade pobre. E aí você vê muitos, né, ricos, milionários que perdem tudo e depois conseguem tudo de novo. Então essa é a ideia do começo do livro. Agora, para o nosso desespero, a maioria de nós teve uma programação errada em relação ao dinheiro. A maioria de nós, segundo o livro, teve uma programação de mentalidade pobre, né? Por causa de várias coisas. Ele cita alguns exemplos, tem algumas frases que a gente ouviu quando criança, por exemplo, né? Não temos dinheiro para isso, né? Que é algo que
coloca ali uma mentalidade de escassez na pessoa, ou talvez, né, o dinheiro é algo ruim, até mesmo o dinheiro é a raiz de todos os males, né, que é algo que parece com um versículo bíblico, mas na verdade o versículo bíblico diz alguma coisa no sentido, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, né, mas a pessoa entende do jeito que ela quer. E aí, esse tipo de frase negativa, né, ou talvez, sei lá, os ricos são gananciosos, os ricos são maus, são corruptos, né, sendo corrupto é fácil ser rico, né, a gente fala isso bastante e ouve isso bastante também. Esse tipo de coisa imprimiu na nossa mente uma ideia errada do dinheiro, que o dinheiro é ruim, né? Então como é que você vai conseguir algo que você considera ruim, né? Muito difícil. Ou talvez experiências que você teve, né? Algumas atitudes dos seus pais, da sua família, que eles faziam não por mal, mas que acabaram te dando, né, uma educação errada em relação ao dinheiro, uma forma errada de pensar em relação ao dinheiro. E é isso que o livro procura corrigir daqui para frente. Ele vai nos conscientizando desses aprendizados errados que a gente teve, essas visões erradas que a gente tem em relação ao dinheiro, para tentar desassociar a nossa mente, para que a gente não pense mais no dinheiro dessas formas erradas, né? E aí que entra a segunda parte do livro, que são os 17 arquivos de riqueza. Então, a primeira parte do livro é mais uma questão assim de conscientizar, de mostrar por que as coisas erradas estão impressas na nossa forma de pensar, porque a gente gera pensamentos ruins em relação a dinheiro, que a gente interpreta muito mal qualquer coisa relacionada a dinheiro. Isso está na primeira parte do livro. Na segunda parte do livro ele vai dar esses 17 exemplos. Eu não vou aqui explicar cada um dos 17, mas eu vou passar por todos eles e vou comentar alguma coisa ou outra quando eu achar relevante. E principalmente sobre o primeiro deles, que é o mais importante. Eu acho que se pudesse resumir o livro, seria esse primeiro princípio, ou esse primeiro arquivo de riqueza, como o autor gosta de chamar, que é: eu crio a minha própria vida. Quer dizer, a pessoa que tem um pensamento de rico, ele acredita que ele é responsável pelo destino dele, pela vida dele. E a gente sabe, né? Se você aí já está na defensiva pensando assim, mas às vezes não dá. Aí a pessoa que é muito pobre, e a pessoa que não tem um braço. Se você está com esse pensamento, eu tenho uma má notícia para você. Mas você pode ler o livro que você vai ter aí um bom resultado. Mas a gente tem essa tendência de caminhar mais para o vitimismo. As coisas são difíceis, né? Não tem como. Até assim, o vitimismo ele é mais confortável. Porque quando a gente falha, é uma droga. A gente se sente mal pra caramba. A gente talvez sabe que poderia ter feito melhor, ou até sabe que fez o máximo, mas mesmo assim a gente não conseguiu. Falhar é uma desgraça, é uma porcaria. A gente fica super mal, super chateado, né? Mas a falha, o fracasso, faz parte da jornada. Então, o que é o pensamento, né, do rico? O que é a mentalidade milionária nesse caso? O cara simplesmente vai assumir as responsabilidades e já focar na próxima tentativa. O que é o pensamento mais comum? É o vitimismo. Às vezes a gente usa até algumas pílulas assim para aliviar um pouquinho o sofrimento do fracasso, como por exemplo, você pode culpar tudo, a todos, né? Essa é uma pílula que a maioria das pessoas usa. Eu fracassei, mas é por causa da crise, né? Também com esse governo que está aí não tem como fazer nada. Mas os impostos. Mas ser empresário nesse país é impossível. Mas aquele concurso público foi roubado, por isso que eu não passei. Enfim, a gente está cheio de formas de culpar os outros pelos nossos próprios problemas, né? Uma outra pílula é a justificativa. Eu não consegui, mas é porque minha mãe estava doente, eu tive que ficar não sei o quê. Quando a gente recebe uma notícia ruim, quando a gente recebe uma notícia de um fracasso nosso, quando a gente vê que algo que a gente fez não deu certo, e imediatamente a gente já começa a procurar por que não deu certo no sentido de coisas externas a nós, né? Porque o tempo estava ruim, porque meu time perdeu, porque minha família não sei o quê, minha esposa isso, meu filho está doente. Quando a razão do nosso fracasso, a primeira coisa que vem à mente é isso é um sinal de mentalidade pobre. Porque o que o autor ensina é justamente o contrário. Que a mente milionária vai olhar dentro dela mesma. O que eu podia ter feito diferente? Ou não, né? Ou isso foi um fracasso, ótimo, aprendi alguma coisa e já estou pensando na próxima. Quando você pensa mais em você do que nos outros, mais da sua pele para dentro do que da sua pele para fora, né? Quando você percebe um fracasso, isso é um sinal de que você pode ter uma mente milionária. E se você não tem, claro, você pode desenvolver isso aí. Pelo menos é isso que o livro explica, né? E você pode também ler o livro que você vai aprender muito mais do que você está ouvindo aqui de mim. E uma outra pílula também que ele fala, que a gente usa para diminuir o nosso fracasso, é a reclamação. A gente passa, às vezes, a vida reclamando, né? Todo mundo gosta muito de reclamar. Porque o governo isso, porque o tempo isso aqui, porque não chove, porque... Enfim, a gente tem milhares de motivos para reclamar. Porque a estrada é esburacada, porque, sei lá, a gente passa muito mais tempo reclamando. Mas se a gente fosse ver pela lógica,
A gente deveria passar muito mais tempo agradecendo, né, comemorando as coisas boas que a gente tem. Porque quem tem uma vida difícil de verdade não tem nem tempo de ficar reclamando. E ele conclui esse primeiro arquivo dizendo o seguinte: não existe nenhuma vítima rica. Você nunca vai achar uma pessoa que se vitimiza e ao mesmo tempo conseguiu ter o sucesso, ficar milionário e tal. E apesar de isso parecer meio profundo, às vezes até meio politicamente incorreto, se você achou que isso é politicamente incorreto, é porque você está tentando aplicar nos outros. A gente precisa aplicar isso só na gente. Quando a gente olha para uma coisa assim que parece ser dura, né, a gente precisa usar isso daí só na gente. É a régua que a gente usa para medir nós. Porque aquela pessoa lá que não teve chance, aquela pessoa que realmente é uma vítima, talvez aquela pessoa que sempre foi de uma família de muito baixa renda, nunca pôde estudar, né, tem alguma deficiência que impede mesmo a pessoa de participar da sociedade, enfim, esse tipo de coisa. Essas pessoas a gente pode ajudar, desde que a gente deixe de ser um reclamão, passemos a assumir as nossas responsabilidades e aí, né, evoluamos como pessoas, né, nos tornemos aí pessoas melhores, que ganham mais, que têm mais recursos, e a gente pode, inclusive, ajudar pessoas que realmente são vítimas. Agora, se você que está assistindo esse vídeo aqui se considera uma vítima, como várias pessoas eu acho que se consideram, né, que acham que a vida é difícil, que tá não sei o quê, que é fácil para ele porque ele tá aí, a vida dele é fácil e tal. Infelizmente, a sua mentalidade não é milionária. Pelo menos segundo aqui o autor desse livro aqui. Bom, eu gastei um pouco mais de tempo falando desse primeiro, mas os outros a gente vai falar rapidinho. Então, princípio número 2, ou arquivo número 2. As pessoas ricas entram no jogo do dinheiro para ganhar. Elas têm metas audaciosas, ao contrário das pessoas pobres que entram com medo, né, pensando ali, isso aqui vai dar muito trabalho, muito difícil e tal. Então ele vê essa diferença entre as pessoas ricas que ele observou. O terceiro arquivo fala alguma coisa a respeito de as pessoas ricas assumem o compromisso de serem ricas. Ou seja, elas vão atrás do que elas estão fazendo, elas vão realmente, né, elas assumem aquele compromisso com elas mesmas. Não é um negócio assim que, queria ser rico, né? Isso aí todo mundo quer, né? Eu queria, você queria, todo mundo quer. Mas quem realmente está disposto a fazer aquilo que precisa, né? O princípio número 4 fala assim: as pessoas ricas pensam grande, ao contrário das pessoas de mentalidade pobre que pensam pequeno. Aqui eu tô falando rico, pobre, pode até parecer meio maldoso assim, mas eu tô seguindo o que o autor falou no livro, né? Claro, a gente não quer assim ofender, provocar ninguém, mas essa é a linguagem que ele usa aqui no livro e eu acho que é muito legal para realmente dar uma acordada na gente. Então ele fala que as pessoas ricas pensam grande. Por exemplo, você vai abrir um negócio, vou abrir lá uma hamburgueria. Essa hamburgueria, ela tem um limite, né? Você não pode ficar aumentando ela infinitamente. Então, a pessoa pobre talvez pense assim, eu quero fazer uns hambúrgueres aí e ganhar bem. Pronto. A pessoa rica fala assim, bom, já abri uma hamburgueria, eu quero que ela dê certo, porque eu quero abrir outro, porque eu quero fazer uma franquia, porque eu quero montar uma rede, porque eu quero abrir um curso de hambúrguer, sei lá o quê. Mas enfim, a pessoa rica pensa grande. Princípio 5, as pessoas ricas focalizam oportunidades. O pobre está mais preocupado com o que pode dar errado, quanto eu posso perder, enfim. Muitas vezes o pobre fica pensando assim, eu preciso me preparar melhor, precisa estar tudo perfeito para eu começar. Enquanto a pessoa de mentalidade rica, ela é mais assim, preparar, fogo, apontar. Né? Ela atira primeiro e depois ela vai consertando o rumo do negócio. O que é um princípio interessante. Realmente, as pessoas ricas costumam correr mais riscos do que as pessoas pobres. Né? Elas aceitam um nível de risco maior. Claro, né? É desconfortável caminhar em direção à riqueza. E aqui ele dá um exemplo interessante que no começo, antes dele ser um milionário, um dos investimentos que ele queria ter era um café 24 horas. Ele achava que essa seria uma forma de ele ganhar dinheiro. E aí, como ele não sabia nada, ele se candidatou a uma vaga de assistente de garçom num café 24 horas, começou a trabalhar um tempo lá, viu que aquele negócio não era para ele, desistiu da ideia. A ideia foi um fracasso, ele só perdeu tempo mesmo trabalhando lá de assistente de garçom em um outro café. Mas aí, um tempo depois, uma pessoa que ele conheceu nesse emprego dele, ligou para ele, apresentou uma oportunidade que no final acabou dando certo e foi o caminho dele para o primeiro milhão dele. O primeiro milhão dele veio disso aí. Veio de uma empreitada fracassada que acabou virando alguma coisa por causa de um contato que ele fez. Ele questiona no livro, né? Será que isso daí foi sorte? Será que foi algo assim que, né, veio do além? Um pouco talvez, mas não a sorte sem a ação. As oportunidades vão passando. Sorte é quando você está realmente preparado para as oportunidades que a vida te entrega. Isso só é possível quando você foca as oportunidades. Então, essa é a ideia, que as pessoas de mentalidade rica focam as oportunidades, ao contrário das pessoas de mentalidade pobre. Sexto princípio, as pessoas ricas admiram outras pessoas ricas. Isso às vezes pode ser um pouco difícil para algumas pessoas. Algumas pessoas têm tendência de olhar uma pessoa que tem mais sucesso que ela com maus olhos. Deve ser corrupção.
deve roubar, deve ser traficante, aquelas coisas todas que a gente está acostumado a escutar. Mas na verdade, você nunca vai se tornar algo que você despreza. Se você despreza, né, os mais ricos, as pessoas que têm mais sucesso que você, se você olha para elas e fala assim, essa daí não é bem isso aí é herança, isso aí é não sei o quê, dificilmente você vai se tornar uma pessoa dessa, porque a gente nunca vai se tornar algo que a gente despreza. E na mesma linha disso, o princípio 7 é as pessoas ricas sempre procuram a companhia de outras pessoas ricas. E aí ele fala que muitas vezes os ricos vão lá jogar golfe, né? Não é só porque eles amam o esporte, mas é para estar sempre em contato com outras pessoas, né? Tentar encontrar outras oportunidades, se desenvolver. Se você só anda com gente rica, não tem como. Um momento ou outro você vai acabar ficando rico, porque alguma oportunidade vai sobrar, alguma coisa que eles não querem vai cair na sua mesa, né? Vai sobrar alguma migalha aí para você e você vai conseguir alguma coisa. Pelo menos é isso que o autor defende aqui no livro. Claro que isso é um pouco complicado em época de rede social, porque na verdade a gente nem sabe quem é rico ou não, né? A gente olha lá no Instagram e todo mundo parece milionário, viajando, carrão e tal. E no final a gente não vê a conta bancária das pessoas. Mas a ideia é bacana. Quando você anda com pessoas que você admira, que estão na sua frente, a tendência é que elas te ajudem, te puxem para cima, te dê dicas, né? Enfim. No final das contas é algo que soma positivo na sua jornada de enriquecimento. Então é isso que ele defende com esses princípios, os 6 e o 7, mais ou menos nessa linha de admirar as pessoas que conseguiram mais sucesso que você e também se aproximar dessas pessoas, né? Andar mais perto delas. O arquivo 8 fala que as pessoas ricas gostam de se promover. Tem algumas pessoas que têm dificuldade, né, com a autopromoção, falar de si mesmo. Às vezes a gente nem consegue receber um elogio muito facilmente, né? Ah, não, que isso, não foi nada. Então as pessoas têm dificuldade com isso e ele fala, pessoa que tem uma mentalidade rica não tem esse problema. Ela realmente acredita que ela é tudo aquilo ali mesmo, né? Talvez sejam até um pouco mais orgulhosas, né, do que deveriam, enfim, não sei, mas o que ele fala é isso. A pessoa tem uma autoestima lá em cima e não tem vergonha, não tem problema nenhum em expor que realmente ela é tudo aquilo que ela é. O princípio número 9 é que as pessoas ricas são maiores do que os seus problemas. É mais ou menos assim, quando você recebe um problema muito grande, o problema é grande porque você é pequeno. Então ele fala mais ou menos isso, né? A mentalidade do rico é olhar o problema e falar assim, não é que o problema é grande, eu é que estou pequeno. Eu é que preciso melhorar, eu que preciso aumentar de tamanho para que esse tipo de problema não signifique mais nada para mim. É um princípio muito interessante, apesar de ser difícil de colocar na prática, né? Porque problemas são dos tipos mais variados, aí a gente não escolhe, mas é um princípio interessante, que o foco tem que estar novamente no indivíduo, em você. É você que tem que melhorar, né? Afinal, a gente só controla nós mesmos, né? Da nossa pele para dentro. O princípio 10 é meio curioso, ele fala que as pessoas ricas são excelentes recebedores, né? Ao contrário das pessoas com mentalidade pobre, que às vezes pensam assim, eu não mereço isso e tal. Ele até faz algumas brincadeiras, ele fala assim que quando ele recebe alguma coisa de graça, ele agradece ao universo, aí fala, não, olha, muito obrigado, eu estou disposto a receber muito mais, pode mandar tudo porque eu mereço tudo, né? É mais uma daquelas que a autoestima dos ricos geralmente tende a ser mais alta, ele acha que realmente ele merece mesmo tudo que ele tem e que ele merece até mais do que ele tem. Isso é um princípio meio curioso, talvez, mas, enfim, é algo que está lá no livro. O princípio 11 certamente é um desafio para muita gente. Ele fala assim que as pessoas ricas preferem ser remuneradas pelo seu trabalho, pelos seus resultados, enquanto as pessoas pobres preferem ser remuneradas pelas horas, né? Então é mais ou menos assim, a pessoa de mentalidade pobre, ela quer vender o tempo. Por quê? Porque é mais seguro, né? O tempo vai passar de qualquer jeito, você vai ganhar aquele dinheiro ali. Se você tem que trabalhar 40 horas semanais, é fácil. Você vai na empresa, fica 40 horas lá, o salário vem do mesmo jeito. As pessoas ricas, alinhado com aquela ideia de que elas arriscam mais, elas vão estar muito mais dispostas a ganhar pelo tanto que elas produzem, né? Pela produtividade, pelos resultados que elas atingiram. E aí, por causa disso, elas tomam mais risco, acabam sendo mais eficientes, acabam até mesmo trabalhando mais, né? Claro. E isso contribui. E nessa linha é interessante a gente ver que o tempo é o único recurso que a gente tem na vida que realmente é limitado. A gente tem 24 horas por dia e é impossível ter mais que isso. Então faz sentido que as pessoas ricas prefiram ser remuneradas, né, pelos seus resultados, pelo que elas realmente geraram, pela sua produção, pelas suas vendas, enfim, né, qualquer coisa que não seja diretamente relacionada ao tempo, porque o tempo é limitado. O princípio 12 fala que as pessoas ricas, elas pensam que podem ter as duas coisas, enquanto as pessoas pobres pensam mais ou menos assim: eu preciso escolher entre ser rico e cuidar da minha família. Eu preciso escolher entre o meu lado social e o meu lado, né, econômico. E isso, muitas vezes, pode até ser verdade em um caso ou outro, mas via de regra não é. Porque quanto mais dinheiro, mais tempo você tem. Quanto mais dinheiro,
mais fácil é a sua vida, mais comodidade, mais facilidade você consegue comprar. Então, esse na verdade é um argumento falso, mas que muitas vezes está dentro da cabeça da gente. A gente pensa que se a gente se dedicar muito a um trabalho, muito a uma empreitada, a um empreendimento, a gente não vai ter tempo para a nossa família. É lógico que a gente tem que ter um pouquinho de bom senso, né? A gente tem momentos diferentes na vida, tem época que a gente tem mais tempo, tem época que a gente tem menos, tem época que a gente realmente tem que dar atenção para alguma coisa. Mas, via de regra, o que ele percebeu nos estudos dele é que as pessoas mais ricas, as pessoas que têm mais patrimônio, que têm esse pensamento de rico, eles pensam desse jeito. Eu consigo ter dinheiro, ter isso, ter aquilo, ao contrário desse pensamento de escassez que eu tenho que escolher, ou isso, ou aquilo, ou aquilo. Bom, o princípio 13, ele fala sobre que as pessoas ricas focalizam seu patrimônio líquido. Ou seja, elas não focam ali na renda mensal, né, no que eles ganham ali de salário, mas o que é importante, o que é mais importante para elas, é claro que tudo é importante, mas o mais importante é o patrimônio líquido. A pessoa rica, de pensamento rico, todo ano ela está preocupada que o patrimônio dela tenha aumentado, né? Então, nesse ano meu patrimônio é X, o ano que vem eu espero que seja 2X, né? Patrimônio, acho que vocês sabem aqui, mas é tudo que você tem menos tudo que você deve, né? Então você pega lá tudo que suas casas, seus investimentos, seus veículos e subtrai seus financiamentos, suas dívidas, seus parcelamentos, enfim, todas essas coisas. Isso daí é o seu patrimônio líquido. O foco das pessoas de pensamento rico está aí, no patrimônio líquido, porque na verdade o que determina a riqueza de alguém é o quanto ela tem de patrimônio, não o quanto ela ganha, não é o salário da pessoa que interessa. O que interessa é o quanto ela tem no total. Lógico que as duas coisas às vezes andam meio juntas, né? Se a pessoa ganha muito dinheiro por mês, é mais fácil também ter um patrimônio grande. Mas o foco está no patrimônio muito mais do que está ali na renda mensal. O princípio 14 é importantíssimo e até já causou algumas polêmicas recentemente, que é as pessoas ricas administram bem o seu dinheiro. E elas fazem isso desde quando elas têm pouco dinheiro. Não é que agora que elas são ricas, elas começam a administrar bem o dinheiro. Porque se fosse assim, elas nem chegariam a ser ricas, né? Salvo aí se ganhasse na loteria e tal, mas aí no final ia acabar perdendo tudo do mesmo jeito. As pessoas pobres, por outro lado, sempre administram mal. Mesmo que elas ganhem muito dinheiro, elas acabam perdendo tudo. E eu falo que houve uma polêmica porque um tempo atrás, né, a política continua proibida nesse canal, mas houve um debate, né, se era interessante ou não ensinar educação financeira nas escolas públicas. E aí muita gente falava que não, porque onde já se viu, as pessoas ganham tão pouquinho, educação financeira para quê, né? Porque, enfim, nem dá para entender muito essa lógica, mas a questão é o seguinte, o autor aqui do livro discorda. Ele acha que você tem que administrar bem quando você tem pouco, porque aí cada incremento que você tem na renda, e essa é a tendência na vida das pessoas, né, que cada vez vão ganhando mais, cada incremento você vai conseguindo administrar melhor, daqui a pouco está investindo, daqui a pouco, né, não está se fazendo dívida, não está se enrolando e tal. Então, essa é uma característica que o autor percebeu. Desde pouco dinheiro, desde quando elas são pobres, as pessoas com mentalidade rica já vão administrando bem o seu dinheiro. O princípio 15 fala que as pessoas ricas colocam o dinheiro para trabalhar para elas, enquanto as pessoas de mentalidade pobre só trabalham pelo dinheiro a vida inteira. Isso é um pouco curioso, porque na verdade o que acontece é o seguinte, né? A pessoa de pensamento rico, ela trabalha pra caramba. Só que a diferença é que ela pega esse dinheiro que ela ganha e bota esse dinheiro para trabalhar, vamos dizer assim. E esse dinheiro já está trabalhando, está gerando mais renda, ela continua trabalhando, continua ganhando dinheiro e acumulando mais, e no final todo esse dinheiro que ela tem acaba trabalhando para ela. Então, essa é uma diferença muito grande. A pessoa de pensamento rico, ela sabe que cada real que ela tem ali é um pequeno funcionário que pode gerar alguma coisinha para ela, pode gerar um juro, pode gerar, né, um crescimento, pode gerar, enfim, aluguel, qualquer coisa. Mas essa visão a pessoa de pensamento pobre não tem. O dinheiro é só um recurso mesmo para pagar dívida, para passar o mês, para suprir ali as suas necessidades, mas ela não enxerga o dinheiro como uma fonte ali de, vamos dizer assim, de liberdade, ou uma fonte ali de mais dinheiro, né? Uma forma de conseguir mais recursos ainda. Isso é uma diferença muito interessante. O princípio 16, muito simples, fala que as pessoas ricas agem apesar do medo. Ao contrário das pessoas pobres, que provavelmente ficam com medo e acabam não agindo, não arriscando. O livro inteiro ele fala muito sobre isso, que as pessoas de mentalidade rica, né, de mente milionária, elas têm uma tendência maior de correr risco. Elas aceitam correr risco durante a vida toda porque em algum momento ou outro alguma coisa dá certo, né? Veja, o risco de um empreendimento dar errado realmente é muito grande. Mas, de repente, se você tentar 20 vezes, um vai dar certo. E na nossa vida a gente só precisa que um dê muito certo, né? Um empreendimento dê muito certo. Essa é a ideia.
Então, por causa disso, pessoas de mentalidade rica, que aceitam arriscar de vez em quando, lógico, sem maluquice, né, sem fazer coisas muito absurdas, mas elas aceitam arriscar de vez em quando, provavelmente elas colhem os frutos lá na frente. E o último dos princípios, o número 17, é que as pessoas ricas estão aprendendo, se aprimorando o tempo todo. Isso acho que não tem nem o que debater aqui, isso é óbvio, né? Qualquer pessoa que pretende melhorar vai precisar sempre estudar, sempre aprender, fazer curso, sempre ler livros, né? Então esse é um puxão de orelha que ele dá, porque é o seguinte, a gente precisa continuar evoluindo, a gente precisa buscar sempre mais, porque não adianta só ter mais vontade, ter uma mentalidade milionária e você simplesmente não evolui como pessoa, né? Simplesmente não aprende coisas novas, não tem as habilidades necessárias para botar suas coisas para funcionar. Na conclusão, ele vai reforçar mais ou menos o que a gente viu até aqui, que é essa questão de que o que importa, o que vai gerar o fruto é o seu pensamento, é a sua programação mental. A sua programação vai gerar os seus pensamentos vão gerar suas ações e as suas ações vão gerar os seus resultados. Então, a riqueza é só um resultado, é só um sintoma de algo que começou na sua mente lá muito antes. E é aí que ele tenta trabalhar. O livro é muito interessante. Eu acho assim, tem muita coisa nele que às vezes é meio fantasiosa, meio pílula mágica, acaba sendo um pouco de autoajuda, né? Enfim, esse tipo de livro tem isso, infelizmente, não dá para ter um livro perfeito, mas os princípios são muito bons. Se você ainda não leu, eu recomendo que leia, vai fazer alguma diferença, certamente, porque é uma coisa interessante, assim, ele corrige realmente muitas visões erradas que a gente tem sobre dinheiro. E até algumas coisas a gente começa a perceber, falar, putz, isso aqui eu faço mesmo, realmente eu tenho esse tipo de preconceito, realmente meus pensamentos me conduzem nessa direção e essa não é a melhor direção. Eu mesmo estou me sabotando. Então é muito interessante, o livro convida a uma reflexão muito legal. Se você ainda não leu, recomendo que leia. Se tiver na Amazon, eu vou deixar o link aqui na descrição para que vocês vão lá e comprem o livro se quiser. Talvez tenha no Kindle também, eu não sei, eu não vi nada disso, mas eu vou deixar o link aqui para vocês. Eu queria deixar uma pergunta para vocês, para que a gente possa conversar aqui nos comentários, que é justamente qual desses princípios, desses arquivos de riqueza, que vocês acham assim mais difícil, aquele que realmente é um desafio para a gente colocar em prática. Eu acho o número 1 muito difícil, que é de se responsabilizar. É muito automático quando a gente sofre alguma coisa, algum mal, a gente responsabilizar os outros, né? Sei lá, o prefeito, a economia, a Ucrânia, sei lá, qualquer coisa. E é muito raro que a gente procure a responsabilidade em nós primeiro. Claro, eventualmente a gente até faz uma autoanálise e tal, mas a nossa primeira tendência é procurar o problema nos outros. Então, essa parte aí, esse primeiro princípio, para mim é o mais difícil, mas eu queria saber de vocês, o que para vocês é o mais complicado? Deixa aqui nos comentários para a gente poder conversar. Eu volto semana que vem com outro vídeo. Até lá!